Eu saúdo a igreja. Se inscreva no canal de bênção. Toque sininho, pra você ficar cheio do Espírito Santo, São 120 pregações, só palavra dentro das escrituras. Poucos minutos, mas tem outros canais, tem outros vídeos, trago as boas novas, palavra de vida eterna, ensinar os servos do Senhor, pregar o Evangelho, viu? Era o Espírito Santo, mas Jesus é maravilhoso. Os médicos eram um discípulo, buscava a Deus e pregava os judeus, os escribas, os fariseus. Ele tinha medo não, viu? Ele pregava, e naquela época a igreja era perseguida pelos escribas, fariseus, e Roma perseguia a igreja do Senhor. Rapaz, glória a Deus, rapaz, Deus é Deus, viu? Rapaz, naquela época manifestava o Espírito Santo. O Espírito Santo guardava a igreja do Senhor Jesus. E como ele está guardando esse trabalho aqui é de Jesus. Jesus é poderoso para, rapaz, só Jesus, viu? Para guardar os componentes de trago as boas novas. E você, toque sininho, ajuda na obra do Senhor. Falar desse homem Estevão, ele pregava. E os escribas fariseus viu que quando olhou para ele, o rosto dele estava um resplendor, brilhava com o rosto de um anjo. E Estevão pregava Jesus Cristo, que se arrependesse ao Senhor Jesus, e ele não queria ouvir a palavra, o nome Jesus. Ele botava o dedo no ouvido para não ouvir. Pegaram Estevão, botaram para fora e apedrejaram. Estevão, olhando para o céu, viu Jesus Cristo à direita de Deus. Oh, glória! Oh, visão maravilhosa! Foi a visão de Estevão, quando ele olhou e anunciou: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus. Oh! E os homens começaram a sacudir pedra. As pedras, quando ele batia no corpo dele, o corpo dele já estava dormente pelo poder de Deus. Aí ele disse: Senhor, não imputa os pecados destes homens, perdoa, Senhor. E adormeceu. Foi que houve. Saulo pegou as roupas de Estevão, guardou a roupa e ficou. E Saulo recebeu carta para ir a Damasco perseguir. Ele já perseguia em Jerusalém, Belém, em toda a área de Jerusalém ele perseguia e recebeu carta, e é porque ele era da tribo de Benjamim, viu? Mas ele não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia o que era Jesus. Recebeu carta, soldado, para ir em Damasco, e ele foi em Damasco. Quando ele ia em Damasco, um resplendor de glória, ele caiu do cavalo, e o resplendor, uma voz que dizia: Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? Aí Saulo disse: quem és? Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é os grilhões contra ti, homem. Aí ele disse: o que é que eu faço? Oh, aleluia, Jesus! Jesus disse: entra em Damasco e lá vou mandar meu servo orar por ti. E ele ficou cego, entrou em Damasco, chegou lá, Jesus foi e usou o homem de Deus. E aí o homem de Deus: Saulo, tu será um vaso na mão do Deus vivo. Tu será um vaso
na mão do Senhor Jesus. Aí ele aceitou Jesus e aquele homem orou e Saulo recebeu revestimento de poder do Espírito Santo. Ele se arrependeu, arrependimento de pecados, foi batizado nas águas. E aquele homem só queria saber de pregar o Evangelho, só queria saber de pregar Jesus Cristo, que foi empendurado lá no madeiro, lá no Calvário. E Jesus Cristo ressuscitou. E ele dizia: eu vi Jesus. Rapaz, e o povo aí começou a perseguir, viu? Homem de Deus. Foi que houve. Ele pregava o Evangelho bem com ousadia. Tinha um jovem que estava ouvindo ele pregar e ele caiu do segundo andar. O jovem, e ele cheio do Espírito Santo, não fazia nada com o corpo. O Espírito está no corpo. Ele orava e o jovem retornou. Saulo era um homem cheio do Espírito Santo, que ele foi e mudou de Saulo para Paulo. E ele ia buscar o Senhor no templo. Tinha uma jovem que adivinhava, ganhava muito dinheiro para aqueles homens que ganhavam. Ela adivinhava. Mas quando ela viu Paulo e Silas, aí esses dois aí são os dois servos de Deus. Ah, meus queridos. E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: Espírito imundo, sai desta vida e nunca mais entre nesta vida. E assim, em nome de Jesus, o Espírito imundo voltou mais para aquele corpo. Os homens não ganhavam mais dinheiro, porque a mulher não adivinhava, que o Espírito imundo foi repreendido em nome de Jesus. Foi o que aconteceu. Mandou prender os dois servos de Deus. Mandaram dar uma surra de pau, viu? Quem desobedecesse naquela época era apanhado de pau. Mas eles receberam aqueles castigos, mas ficou confiando no Senhor Jesus. Botaram ele lá na cadeia, no tronco. As cadeias se fecharam, tinha muito preso, sabe? Mas à meia-noite houve um terremoto e houve a glória de Deus. Os terremotos foi tão grande, amados irmãos, que foi que houve? Que as portas da prisão se abriram. Onde ele estava preso, sobre os grilhões. Foi que houve? Vou já lhe dizer, viu? Porque este Deus é Deus, viu? Quebrou as portas. O caçador, quando viu as portas abertas, e disse: pronto, já saiu todo mundo. Pegou uma espada para se matar. Quando ele ia fazendo isso, não faz nenhum dano não, tá todo mundo nas suas prisões. Aí ele disse: o que eu faço para não ser de vida eterna? Aceita Jesus, será salvo tu e tua casa. E aquele caça aceitou a Jesus. Houve uma bênção. E aqueles homens, Paulo, ele saiu da prisão, mas continuou pregando o Evangelho. Começou a anunciar em Samaria, em Jerusalém, em Belém, em todos os corpinhos. Em Israel ele pregava o Evangelho. E ele dizia que o Senhor Jesus ressuscitou diante dos mortos. E o povo, o sacerdote, os escribas, fariseus, eles não acreditam nisso não. Ele diz que não tem ressurreição. Enquanto Paulo estava dizendo que Jesus ressuscitou diante dos mortos, que Jesus é a primícia dos mortos. Aqueles homens ficaram querendo matar Paulo. E Paulo ficou preso. Os soldados romanos guardou Paulo. Meus queridos, os fariseus, os escribas fariseus fizeram jejum para matar Paulo. E um jovem viu e disse: olha, o sacerdote, os escribas estão fazendo cilada para matar Paulo.
O centurião ouviu isso da criança e a criança deu recado. O centurião mandou os 200 soldados romanos guardar Paulo, mas Paulo já estava guardado debaixo da mão poderosa do Deus poderoso. Era necessário Paulo ir em Roma pregar o evangelho do Senhor Jesus. E Jesus estava com Paulo e ele foi num barco, viu? E um barco ficou numa ilha. Meus queridos, olha aí, uma serpente venenosa mordeu aquele homem de Deus. E todos diziam, ele agora vai morrer. Ele vai morrer. O homem de Deus tinha o Espírito Santo. Aquele veneno nem atingiu. Porque é a palavra. Mas ele era um homem fiel. Paulo pregava que Jesus ressuscitou e ele foi em Roma. Quando chegou lá, anunciou Jesus Cristo, o Salvador, que todos se arrependem dos seus pecados. Viu? César dizia que se ele se arrepender, abandonar este Jesus, daria toda a riqueza para ele, que Paulo tinha condições. E ele disse, eu de maneira alguma, eu vou deixar o meu Jesus. O importante é eu anunciar este Jesus que ressuscitou diante dos mortos. É para a glória de Deus, viu? Em nome de Jesus, amém. Amém.